1 Samuel, capítulo 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar a minha vida? E ele lhe disse: Tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, sem primeiro me informar. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse: Não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo, até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado do mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de mim tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? Disse Davi a Jonatas: Quem me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem, e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã. Eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, que se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás contigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos teus inimigos. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento te achará vazio. E, ausentando-se tu 3 dias, desce apressadamente, e vai àquele lugar, onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandei o moço dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo, e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: Olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. E escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova,
assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa, pelo qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não vem o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja a meus irmãos. Por isso não venho à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tu tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já o seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saía ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, e fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas, e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia, e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi ao lado do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Primeiro Samuel, capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me escondeu um negócio, e me disse: ninguém saiba desse negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, o que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstivessem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: as mulheres, na verdade,
se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da preposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edumeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E diz Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem a minha arma, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que está aqui, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Quis, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu a milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas da entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxestes este, para que fizestes doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer de mim. E trouxe os parentes do rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gad disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Orete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, far-vos-á a todos capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim, e me participe, pois meu filho se tem contra mim sublevado o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor. Ele deu mantimento. Ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nod, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse:
Eis-me aqui, Senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-se ciladas contra mim, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa de teu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não me avisaram, não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra todos os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. E também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio da espada. Porém escapou um dos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então disse Davi a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, também procura a tua, pois estarás salvo comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. E foi anunciado a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi:
Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem o sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Jesumom? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim, e diligenciai ainda mais. E sabei, e notai o lugar que frequenta, a quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso, atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desde o lado do monte, e Davi e seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi, juntamente com os seus homens, para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi, e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali, e ficou nos lugares fortes em Engedi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia, do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi,
e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? Há um cão morto? Há uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há aqui, encontrando o seu inimigo, ou deixaria ir pelo bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem. Por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois,
tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão. Esses moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e a daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram. E chegando, lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinhos e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que porém não declarou o seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou um mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo,
A vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele a arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo, quando o Senhor fizer bem a meu Senhor. Lembra-te então também da tua serva. Então disse Davi a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue, e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressaras a não me vieres ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido. Ele disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui, tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve o teu servo do mal, fazendo o Senhor tornar a mão de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou, e se levantou, e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha seguindo-o no deserto. Pois Davi enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou, e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. E viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul, e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira.
e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à tua cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. E tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se ao cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo venho para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É minha voz, ó rei meu senhor. E disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto a seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor tem cita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame meu sangue na terra diante do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Ax, filho de Maoque, rei de Gate.
E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jizraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques, naquele dia, a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens, e davam sob os Gesuritas, e os Gersitas, e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de sul, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas, e vacas, e jumentos, e camelos, e vestes, e voltava, e vinha a Aques. E dizendo Aques: onde atacastes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameelitas, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denuncie, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel. Por isso me será por servo para sempre. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela, e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, e vestiu outras roupas. E foi ele com os 2 homens. E de noite chegaram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faz subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Porque mesmo é Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou,
porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e te tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino de tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não escutastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel e o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvido à tua voz, e pus minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porém um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças, para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os teus criados e a mulher o constrangeram. E deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o matou, e tomou farinha e amassou, e o cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram, e depois levantaram-se, e partiram naquela mesma noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Gisrael. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Ax na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Ax aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com que poderia este agradar a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Ax chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e vá em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Ax: por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Ax e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã,
e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegado Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag e tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como também os grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não puderem, de cansados que estavam. E acharam no campo o homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados sobre camelos fugiram. E assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante de outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha, nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão.
O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou ao despojo aos anciãos, seus amigos, dizendo: Eis aqui, para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel e aos de Ramote do sul, e aos de Jater, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramelitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Ormá, e aos de Corozã, e aos de Atagá, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então diz Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu pajem de armas que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desde o lado do vale e desde o lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram nas suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, anunciando-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-Zan. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo o homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Que Deus abençoe os irmãos que acabaram de ler mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui lendo a Sagrada Escritura. É o plano de leitura em apenas 3 meses. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Ative as notificações, curta, comente, participe. Até amanhã, mais um dia de leitura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.